Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Só de boa? Seguinte, São Paulo de Hernan Crespo saiu ali de perto da zona de rebaixamento para brigar lá em cima, já pensar em Libertadores, grande fase do São Paulo com a chegada do treinador. O que mudou nesse São Paulo do Hernan Crespo? Como é que o São Paulo está jogando bem, tem conseguido bons resultados, já são 3 vitórias seguidas. Vamos analisar um pouco isso, separei alguns lances para a gente ver, principalmente na forma de atacar e também as movimentações do Luciano, o que mudou no Luciano também com o Crespo no comando. Antes de começar a análise, peço a vocês encarecidamente, na humildade, dá aquele like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, deixa um comentário também falando o que você tem achado desse time do Crespo, é importante, o canal está começando, aos pouquinhos a gente está crescendo, então quanto mais vocês fizerem isso, mais a gente cresce aqui nesse espaço, certo? Vamos de análise, vamos falar de São Paulo, que o cenário que o Crespo chega, vamos fazer primeiro uma introdução, depois a gente pega os lances para eu mostrar taticamente algumas questões que eu queria pontuar para vocês. Era um cenário muito complexo, né, que o Crespo pega, porque assim como o seu antecessor, o Zubeldia, o Crespo tem muitos problemas para montar o time. Desfalques pesadíssimos, como só Oscar e Lucas, que são as grandes apostas, os grandes investimentos do São Paulo, e as referências técnicas da equipe, né, no elenco. Não tem como tirar isso. São dois jogadores de um nível muito alto. Então, assim, essa complexidade ele já pegou. Alguns jogadores foram retornando, é verdade. O Zubeldia chegou ali a ter uma situação muito ruim. O São Paulo perdeu o Rian Francisco também, né, que é um jogador que poderia ganhar um pouco de espaço. Mas, assim, logo de cara o Crespo tem surpreendido e tem conseguido fazer a coisa acontecer mesmo com esses problemas. Isso é nítido. Eu acho que o primeiro aspecto é entender a questão anímica da equipe, né? Eu vejo um São Paulo mais confiante, mais inventivo, mais solto na questão ofensiva. Para mim essa é a grande diferença. Já era um aspecto que a gente conhecia do trabalho do Crespo no São Paulo lá atrás, né? De ser um time que era muito ofensivo, que tinha movimentações e mecanismos interessantes, mas que defensivamente às vezes deixava um pouco a desejar. Num primeiro momento ele tem conseguido achar esse equilíbrio, tem apostado num sistema recorrentemente com 3 zagueiros, com uma dupla de ataque, e isso tem surtido um efeito. Já vou logo destacar o crescimento individual de alguns jogadores, eu já destaco logo de cara a dupla de volantes hoje do São Paulo, vamos dizer que é um trio, depois eu vou explicar um pouco para vocês, mas Bobadilla e Marcos Antônio têm jogado muita bola, têm sido jogadores muito importantes nessa mecânica ofensiva do São Paulo. Eu peguei o jogo contra o Fluminense até para a gente ver como que posicionou a equipe, quais eram as funções dos jogadores para a gente entender. Outro que ninguém pode falar nada é do Luciano, né? O Luciano tem sido super decisivo nos últimos jogos e a gente vai falar um pouco do posicionamento dele também, certo? Vamos aqui diminuir o meu quadradinho para a gente poder analisar um pouco de alguns lances que eu separei aqui. Alguns lances do São Paulo em fase ofensiva. Eu vou deixar eu bem pequenininho aqui, que também não precisa aparecer muito não, né? Não precisa ver muito minha cara não, né, rapaziada? Vamos lá. Separei 2 lances contra o Fluminense para a gente entender essa questão da formação do São Paulo. A primeira questão de sistema, né? Um 3-5-2 muito claro, ou um 3-4-1-2 talvez, a gente vai ver aqui no posicionamento, mas vamos num 3-5-2. São Paulo contra o Fluminense, vai recuperar a bola, o time tem sido bem agressivo para recuperar a bola, recuperou, e aí a gente vai ver toda a construção que começa de trás. O São Paulo tem buscado sim uma construção mais apoiada, desde o início, e aqui a gente já vê a questão dos 3 zagueiros, né? Ó, os 3 jogadores aqui, ó, aqui no caso é Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. Já jogou o Sabino, enfim. Aqui a gente vê o Cedric, né, que tem sido escolhido para ser o lateral direito. O Crespo tem alternado também algumas peças. Na esquerda ele começou esse jogo com o Enzo Dias, mas o Wendel tem jogado. E eu acho que nesse sistema com 3 zagueiros, a tendência é do Wendel crescer também, porque é um jogador que tem muita característica ofensiva, pode jogar como um ala, eu gosto bastante dele atacando. Mas a gente vai sempre ver os zagueiros sendo muito estimulados para sair na construção, né? O Ferrarese é um cara que tem essa qualidade. E aí ele já conduziu, chegou até um limite, e aí ele vai tocar nesse cara. Eu vou falar um pouco mais especificamente do Luciano de novo,
Mas o Luciano, nessa situação de ser um segundo atacante, tá muito claro que o Crespo dá total liberdade para ele flutuar para qualquer região do campo. Ele tá livre, ele tá muito tranquilo para circular. Eu não gosto muito do Luciano vindo baixar para pegar muito a bola. Mas ele é um jogador que gosta de fazer isso, depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Mas olha, ele vem buscar a bola, se vê a estrutura, não vai dar para sair, ele vai voltar no Enzo ali, que vai voltar entre os zagueiros e vai começar toda a construção de novo. Bola no Arboleda, e a gente vai ver muito presente o Bobadilla e o Marcos Antônio, pelo menos nesse jogo, muito mais alinhados assim, né? E eles são jogadores com uma característica diferente, né? O Bobadilla é um cara de mais ida e volta, né? Ele é um cara que tem essa questão de condução, gosta de perseguir individualmente, inclusive o São Paulo do Crespo trabalha muito perseguições individuais sem a bola, defende muito com marcação individual, e aí a gente vai ver sempre eles alternando para vir buscar essa bola. Buscou, agora jogou de frente, ó. E nesse jogo especificamente, quem jogou do lado do Luciano na frente foi o Ferreirinha, que não é um 9, né? O Luciano às vezes tem jogado mais com o André Silva, que também tem feito bons jogos, mas dessa vez jogou o Ferreirinha. E aí ficou um time muito móvel na frente, porque o Ferreirinha, ele não é um 9, né? E o Luciano muito menos. O Ferreirinha flutuando, ó, nas costas dos volantes do Fluminense. E olha quem é o cara mais adiantado, é o Alisson. O Alisson, o Enzo Dias aqui pelo lado esquerdo dando profundidade. Olha onde está o Luciano. O Luciano, nesse sistema, é um segundo atacante, mas ele cai para todos os lados, a gente vai ver no vídeo. Bola do Ferreirinha, construiu, trouxe, de novo Bobadilla. Bola ali no Luciano, que vai tentar a finalização, uma das primeiras chegadas do São Paulo no jogo. Aí o Fábio faz a defesa. De novo agora a questão da construção do São Paulo. Marcos Antônio baixando para buscar, não entrou nele, ó, levou a marcação, a quem tá vindo, Bobadilla. Bola vai entrar exatamente nele. E aí o São Paulo vai tentar sair rapidinho. Bola no Enzo, o Enzo vai carregar. Carregou, teve liberdade para conduzir. E olha a questão de novo que a gente falou. Olha onde está o Ferreirinha caindo pelo lado esquerdo. Olha onde está o Luciano, que para mim é onde ele melhor funciona. No entrelinhas, né? A linha de defesa e aqui a linha de volantes. Ó. O Fluminense com 3 zagueiros, a linha de 5 e aqui os 2 volantes. O Luciano exatamente nesse espaço. Ele gosta muito de trabalhar ali. Bola, jogada combinada aqui, ó, Ferreirinha, muita aproximação. A gente vê que é um São Paulo que está sempre tendo opção para fazer triangulação, para se aproximar, para tentar jogar curtinho. Ó. E o Marcos Antônio é muito bom nesse jogo, né? Ele tem a perninha rápida para fazer. E olha que a gente falava do Luciano, ó, de novo, presta atenção no movimento dele, de novo saindo, jogando de primeiro, a bola até desvia, mas a intenção dele foi ótima. O passe já desarmou, já fez o Fluminense baixar um pouquinho mais. Bola no Ferreirinha, olha o Marcos Antônio infiltrando, cara. Isso é bem legal, ultrapassagem por aqui, ó. Tem 2 ultrapassagens, uma por dentro e uma por fora. Então o time chegando, preenchendo bem a área, ó. A gente vê Alisson chegando na área, a gente vê aqui o Bobadilla, o Luciano. O Luciano faz um movimento bem interessante, né, ó. Vou até voltar um pouquinho aqui, ó. Ele faz que vai afundar. Isso é uma leitura muito importante. E aí, como a gente fala, como o futebol é a busca por espaço, ele percebe que vai todo mundo afundar aqui, ó. Que ele faz? Eu vou ficar, ó. Eu acho que é o Cédric que inclusive afunda do outro lado, ele fica numa bola que pode ser o espaço, a entrada da área, Bobadilla e aqui o pênalti para o São Paulo, que inclusive o Luciano acaba perdendo. Então assim, um São Paulo muito móvel na frente, com muita aproximação. Vou até diminuir, vou até voltar e eu vou ficar grandão aqui. Então, São Paulo com muita aproximação, né? Essa saída com os 3 zagueiros, os 2 volantes alternando, os 2 alas dando amplitude, né? Abrindo o campo e muitas vezes até dando profundidade, como a gente viu nesse jogo, né? Com Luciano, Alisson e Ferreirinha mais adiantados, muita mobilidade, né? Muitos jogadores que gostam de jogar com a bola. O Ferreirinha, acho que até nesse sentido me surpreendeu, jogando curtinho, evoluindo no espaço curto também. Então, o São Paulo que vai crescendo, e vai crescendo muito por conta do Luciano. Eu vou até dar um passinho, deixar um pouquinho de lado aqui, vou pôr para cá, ó. Não, para cá, aqui. Dá uma olhada no mapa de ações do Luciano no jogo. Tô passando pro meu editor, ele vai subir aí, vai ficar da hora. Pra gente dar uma olhada, como o Luciano tocou na bola em vários momentos. Lembrando que os pontinhos são ações com bola e os que tem os tracinhos assim são finalizações.
Ele tem poucos toques na bola, inclusive dentro da área, dá para você perceber bem como ele tem uma liberdade muito grande e como ele tem sido um jogador muito importante para o São Paulo desamarrar jogos, né? Tecnicamente, o Luciano é um jogador muito bom, ele tem uma boa finalização, ele é um cara que tem uma boa percepção de espaço, ele consegue limpar bem jogada no 1 para 1 para finalizar, é um cara muito agudo, muito direto, e que na ausência de Lucas e Oscar tem sido a referência técnica do São Paulo dentro de campo. Muita gente questionando, mas o Crespo mudou a posição dele de acordo com, pensando ali no Zubeldia, sim, tem alguns ajustes, mas eu não acho que é tão diferente. Em alguns momentos o Luciano jogava, por exemplo, atrás do 9, mas com total liberdade para chegar. Porque o Luciano ele é um jogador muito específico, né? O que chama muita atenção é isso. É um jogador que ele não é 9, ele não é 10, ele também não é beirado, e ele é de fato um segundo atacante, né? Ele é esse jogador que voltou a figurar no futebol. No futebol é muito cíclico. Se a gente pegar os anos 90, tinha muito essa figura do segundo atacante, o Miller, enfim, vários jogadores. Eu lembro muito do Miller no São Paulo, que era muito bom nessa função. Com os pontas, né, nos anos 2000 ali, para 2005, 2006, 2007, essa figura acabou sumindo, né? Ou ele foi para o lado, ele virou meio, ele virou 9. Então o Luciano tem se aproveitado muito dessa função. Ele é um segundo atacante na sua essência. E o Luciano, acima de tudo, pelo menos na minha visão, ele é um jogador muito temperamental. Até por isso o amor e ódio da torcida do São Paulo com ele, né? Porque ao mesmo tempo que ele resolve o jogo, às vezes ele dá uma surtada, às vezes ele reclama, enfim. Mas porque ele é um jogador que precisa da questão da confiança, ele precisa estar amparado, ele precisa ter essa sequência de jogos. Porque ele é um cara que quando ele tá bem, quando ele tá confiante, ele tende a arriscar mais, ele tende a crescer, ele tende a chamar muita responsabilidade para ele. É um jogador com uma personalidade muito forte. E por mais que eu acho que existem extremos aí de ame ou odeie, ele é um cara muito importante para o São Paulo já há muito tempo. É um cara que tem uma qualidade técnica, como eu falei, muito grande. Ele não é um craque excepcional, mas também não é o Bayern que muita gente pinta. Muitos questionam se ele é ou não é ídolo do São Paulo. Acho que isso é uma questão muito pessoal de cada torcedor. Mas ele, com essa mobilidade, com essa tranquilidade... como eu falei no vídeo, eu não gosto dele baixando muito para pegar a bola dos volantes, não. Eu prefiro ele ali entre a linha de volantes e de defesa. Eu gosto de ele trabalhando ali, girando rápido para finalizar, para achar um passe, com liberdade para encostar do lado e fazer uma triangulação com lateral e ponta, ou com outro jogador que cair por ali. Então assim, esse crescimento do Luciano, eu acho que tem mais a ver com confiança do treinador do que especificamente mudança de posição. Eu não acho que as funções sejam tão diferentes assim. Certo? Diga o que você achou da análise, deixa aqui os comentários, não esquece do like, não esquece de se inscrever. Humildemente, rapaziada, até mais. Valeu!